Tia Alegrete e AM, o Jornal da Cidade. Edição dessa terça-feira, 31 de março de 2020. O tempo é bom na terceira capital farroupilha, 28 graus. A temperatura da Praça Oswaldo Aranha, a umidade relativa do ar de 66%, pressão atmosférica em 1015 hectopascais. A lua é nova e estamos no outono. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos saber como fica a previsão do tempo para todo o país nesta terça-feira, 31 de março. Amanda Souza traz a previsão do tempo. Durante esta terça-feira, o último dia do mês de março, a expectativa é de chuva em grande parte do Brasil, desde a metade norte até áreas da região sul, por conta da combinação de instabilidades em diferentes níveis da atmosfera. Atenção redobrada nesta terça-feira de novo em áreas mais ao norte. Desde o nordeste do Pará até o Ceará, os volumes podem ser significativos, até na casa de 50 milímetros, não se descartando o risco de transtornos. Essa chuva mais volumosa é consequência da zona de convergência intertropical, bem comum durante esta época do ano em áreas mais ao norte do Brasil. Com relação à região sul, ainda pode chover em boa parte de Santa Catarina, chove no Paraná, porém já sem grande intensidade. No Rio Grande do Sul, mais um dia de tempo firme, sol entre poucas nuvens. Com relação às temperaturas, na tarde da terça-feira, máxima prevista de 31 graus em Porto Alegre, 29 graus em São Paulo, 31 graus em Aracaju e pode fazer até 35 de máxima em Boa Vista. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia, de São Paulo, Amanda Souza. Está aí Amanda Souza atualizando a previsão do tempo para todo o país nesta terça-feira, 31 de março, 12 horas 32 minutos, 14 segundos. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Entidades representativas do Estado lançam nota onde solicitam a manutenção do isolamento. Emater está atendendo pelo celular ou pelas redes sociais. Secretaria de Saúde recebe hoje o terceiro lote de vacina contra a gripe. Vacina de amanhã irá priorizar o interior do município. Caso de idoso que morreu semana passada foi descartada e um novo caso de coronavírus está sob suspeita. Autoridades da área de saúde voltam a pedir à população que fiquem no isolamento. Estas notícias você acompanha na edição desta terça-feira, 31 de março, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. Estamos na 14ª semana do ano, de janeiro a hoje, já passaram 90 dias, faltam 276 para o fim do ano. O pensamento do dia para hoje: qualquer distância é desafio para quem só anda a pé. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Saúde, Dia da Nutrição, Dia da Doutrina Espírita Moderna e Dia de Allan Kardec. Estamos no outono, a lua é nova, 1015 hectopascais, a pressão atmosférica, 66%, a umidade relativa do ar, 28 graus a temperatura. A Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços aguarda você com muitas promoções nesta terça-feira, 31 de março. Amigo produtor, na hora da colheita, confie sua safra a quem tem tradição. A Agronemit se coloca à sua disposição para o recebimento da sua safra. Atuamos nos municípios de Manoel Viana e Alegrete com 3 unidades de recebimento localizadas estrategicamente na Fazenda Cerro do Tigre, na Fazenda Três Lagoas e em Manoel Viana. Conta com equipe treinada, equipamentos aferidos, estruturas adequadas e agilidade no recebimento. Por isso, oferecemos segurança e tranquilidade no recebimento e armazenagem do seu produto. Agora contamos com a linha de insumos como ureia, adubo, calcário e sementes. Também fizemos a venda de milho em sacados e a granel. Faça-nos uma visita em uma de nossas unidades ou contate-nos pelo fone 55-3256-1252. Agronemites, segurança para seu produto. Está procurando
Procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tudo que o serralheiro e o funileiro precisam para o seu trabalho, a Ferragem Vasquevich tem. Ferros mecânicos, chapas lisas em aço inox, alumínio galvanizada, telhas de aluzinco com até 12 metros, puxadores para móveis e fechaduras de marca. Em ferramentas, marcas consagradas com o menor preço é na Ferragem Vasquevich. Venâncio Aires 85, telefone 3422-3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. 28 graus a temperatura. Diversas entidades do estado lançaram nota dirigida ao governador e prefeitos, defendendo a manutenção do isolamento. O vereador Hamilton Oliveira falou da importância da nota na defesa da saúde dos gaúchos. Com a chegada do vírus em nosso meio, isso se deu em torno de 2-3 semanas atrás, as autoridades sanitárias começaram a tomar medidas e recomendar prefeitos, governadores e o Ministério da Saúde também a recomendar o governo federal sobre os males que poderiam vir, sobre o caos, disse o ministro da Saúde, que poderia vir caso não houvesse um enfrentamento direto desta pandemia. Pandemia, para quem está nos ouvindo e não sabe distinguir entre pandemia e epidemia. Epidemia é quando é uma doença propagada em um ambiente, em um único estado, em um único país. E pandemia é quando ela acontece em vários locais do globo terrestre. Então, nós todos temos acompanhado os noticiários. Nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, e para isso é necessário medidas que sejam tomadas. E as medidas são de caráter social, é o confinamento, é a pessoa com sua família ficar em casa, ficar recluso em casa. Esta é a primeira orientação das autoridades de saúde. E nós não podemos fugir dela, porque se nós fugirmos dela, evidentemente que fazendo aquilo que é essencial para a vida de todos, mas se fugirmos desta reclusão, deste confinamento em casa, se fugirmos disso, os danos serão muito maiores, porque nós não temos como identificar com quem o vírus está, se está com alguém, por onde ele vai vir. Então, as medidas que as autoridades sanitárias têm recomendado é o melhor para todos. Hamilton Oliveira afirmou que a situação é muito complexa, pois pequenos e microempresários podem até nem reabrir suas empresas diante dos reflexos do coronavírus e defendeu a união de todos. Mas agora a orientação é esta e temos todos que, com muita calma, com muita coerência, com muita cautela, todos enfrentarem de mãos dadas. Nós não podemos soltar a mão uns dos outros, aproveitar que aqui no Alegrete nós tivemos imediatamente as medidas tomadas pelas autoridades sanitárias e também pela autoridade administrativa da cidade. As medidas foram acertadas, ao nosso ver. Então nós temos que ter calma, este não é um momento de se usar, né, com proselitismo político,
Este é o momento de enxergar no debate, na discussão, na conversa, no diálogo, se encontrar alternativas, porque não é alternativa só para esses 15, 20 dias, talvez, que todos vamos ficar com maiores restrições de acesso às coisas e ao trabalho. Mas é o que vem depois. Nós temos que ir pensando o que vem depois. Agora já foi aprovado pelo Senado, já foi para a sanção do governo federal a renda mínima, este auxílio de renda mínima, principalmente para trabalhadores autônomos e informais, e agora estamos aguardando o socorro do governo federal para a manutenção dos empregos. Então é preciso que as pessoas compreendam, não é um vereador, não é o prefeito, não é nem o governador, os governadores de estado que vão ter que trazer esta política pública, a política de manutenção dos empregos. Isto é competência do governo federal e vai ter que ser feito. E a manutenção dos empregos passa pela assistência das pequenas e médias empresas, aqueles lugares onde os proprietários, o empresário é também trabalhador. 12 horas 41 minutos 30 segundos, 28 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Matéria em cumprimento do decreto do governador do governo estadual, até atendendo somente pelo Facebook celular, o chefe do escritório local, Carlos Ortegaray, falou da determinação. Pois é, nós, em cumprimento, caros ouvintes, do decreto do governo do estado e do governo do município de Alegrete, a Emater recebeu uma ordem de serviço no dia 20 de março, para que a partir do dia 23 passado, até o dia 31, até o dia de hoje, nós, a equipe toda do escritório se colocasse em teletrabalho, ou seja, começasse a fazer os serviços de casa, e dentro do possível atendendo aqueles produtores em casos mais extremos. Então a Emater está atendendo desde o dia 23 os produtores rurais pelo e-mail, Vamos ressaltar o emalegre@emater.te.br. Vamos repetir, emalegre@emater.te.br, e pelo telefone celular, que está comigo aqui, está sempre ligado, 99674-7123. 99674-7123. Isso o produtor, a grande maioria dos produtores, e também através dos nossos grupos de trabalho, através do WhatsApp. Mas ressaltamos, João Ulisses, que nós temos esse período aí, o problema da seca, a questão dos proagros, principalmente de soja. Então nós temos com 3 colegas a campo, fazendo esses laudos de proagro. Os bancos estão enviando essa solicitação de seguro agrícola através dos nossos e-mails da Emater, e aí os colegas estão se quarteando, estão indo fazer essas perícias. Ninguém está ficando desassistido por causa da questão do coronavírus. Os colegas estão, obviamente, tomando todos os cuidados necessários que a situação exige, mas nós estamos assistindo esses produtores. Os colegas estão agendando via telefone a perícia, estão indo lá, estão fazendo a coleta no material, estão fazendo as medições necessárias e estão encaminhando para os agentes financeiros os laudos. Ninguém está deixando de ficar assistido em função do coronavírus, só que a gente está evitando o contato. Carlos Ortegaray afirmou que tem procurado fazer a sua parte ficando em isolamento, e falou da campanha do Lions Clube Alegrete para a compra de um aparelho de hemodiálise para a Santa Casa. Eu estou cumprindo a minha parte, estou saindo extremamente necessário. A gente procura não participar de aglomerações, porque a gente tem que ter pelo menos a cidadania. Se as pessoas não estão cumprindo a sua parte, o problema é deles. Eu estou fazendo a minha. Ou seja, não saiam de casa. A gente procura não, se tu não quer pegar, mas pelo menos tu não procurar não passar para as outras pessoas. Eu acredito, tenho ouvido o posicionamento do nosso prefeito, nosso governador do estado, e acredito que vai ser prorrogado. Agora, cada um, é livre-arbítrio, nós estamos na democracia. Agora, depois, se a coisa se proliferar, não venham chorar, João Luiz? A gente sabe das condições aí
da nossa Santa Casa. Vou aproveitar, João Lício, aí, se tu me permite, como eu faço parte do Lions e tu também, o nosso Lions Clube Alegrete, juntamente com os demais parceiros, né, estão fazendo uma campanha muito grande aí para arrecadar recursos para comprar um aparelho de hemodiálise para a nossa Santa Casa. Muitas pessoas estão criticando, João Lício, dizendo, por que não compra o respirador? Não. O próprio pessoal da Santa Casa pediu que a gente arrecadasse recursos, né, para tentar fazer uma UTI, tá? Uma UTI para a questão do coronavírus. Então, pessoal, eu não estou bem na mão aqui, João Lício, mas o pessoal entra no site aí e vê. Nós estamos precisando arrecadar 60 mil. Até ontem nós tínhamos 12 mil. Então, nós precisamos arrecadar para comprar mais um aparelho de hemodiálise para fazer uma UTI na Santa Casa, para que caso ocorra, tomara que não, né, mas que ocorra um aumento do número de casos em Alegrete, a gente tem uma UTI para atender também esse pessoal do coronavírus e que tenha que fazer hemodiálise. 12 horas 46 minutos, 10 segundos, terça-feira, 31 de março, 66% a umidade relativa do ar, estamos na 14ª semana do ano. O chefe do escritório de Emater falou das perdas ocorridas no município devido à seca e também os problemas enfrentados pelos pequenos produtores para comercializarem a sua produção. A soja, só para te ter uma ideia, nós tínhamos expectativa, alguns produtores aí, de colher acima de 40, 50 sacos de soja. Desses laudos que a gente está fazendo, a gente tem produtores que estão colhendo de 9, 12, 15 sacos de soja por hectare. É muito grande a perda. É muito grande. Tem, além da falta de umidade, o excesso de sol, né? Sol muito forte, torrou o grão dentro da vagem. A nossa seca tem sido muito extrema. Nós estamos já aí com umas novas determinações do governo do Estado e do governo federal para que essas famílias, né, principalmente no Programa de Aquisição de Alimentos e no Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um trabalho que nós temos muito bom aqui no município, é modelo na nossa região aí, que é coordenado pelo nosso colega Clóvis. Nós estamos organizando grupos aí para que entregue para as famílias, entregue para as escolas e essas escolas. E também a questão da entrega através marcar através de WhatsApp, né? O pessoal que quiser comprar, entra no grupo do WhatsApp, programa, e o pessoal da Associação dos Hortigranjeiros da Alegrete entrega na própria casa. Estão se organizando para isso e também entregando na escola ou nas famílias que participam desses grupos do PENAI. Então, nós estamos fazendo de tudo aí. O colega Clóvis está em casa, mas está trabalhando junto com o pessoal da Associação dos Hortigranjeiros da Alegrete. Doze horas 48 minutos, 12 segundos. Secretaria Municipal de Saúde recebe hoje o terceiro lote de vacina contra a gripe. Segundo Juliana Michael, coordenadora do setor de epidemiologia, nesse lote será priorizado o interior do município. Como tu disseste, a Secretaria de Saúde vai receber no final do dia a terceira remessa do lote da vacina contra a influenza. Nessa etapa ainda nós continuamos vacinando as pessoas com 60 anos ou mais e os profissionais de saúde, né? Como nas duas primeiras remessas, a gente priorizou a vacinação na cidade. Nessa terceira remessa, então, nós vamos priorizar a vacinação no interior do município, João, tá? Então, quarta-feira, a vacinação vai acontecer somente no interior, tá? Nós vamos vacinar todo o interior no dia de amanhã. Nós teremos 4 equipes vacinando no interior do município durante todo o dia, tá? E aí sim, na quinta-feira, então, aquelas doses que sobrarem da vacinação do interior estarão disponíveis nas unidades básicas de saúde. 12 horas 49 minutos, 30 segundos. Juliana Michael divulgou o cronograma de imunização com os locais e horários onde as 4 equipes da Secretaria de Saúde estarão presentes para aplicar a vacina. Amanhã, então, nós vamos estar em todos os polos, tá? É importante que as pessoas fiquem atentos aos horários. Então, no posto de saúde da Conceição, será das 8 até as 8h30.
No Polo Educacional do Silvestre, será das 9 até as 10 horas da manhã. No Polo Educacional do Angico, das 11h30 ao meio-dia. No Polo Educacional do Mariano Pinto, da 1h30 até as 2 horas da tarde. No Polo Educacional do Jacaraí, das 4 da tarde às 4h30. A segunda equipe vai estar vacinando no Rincão do 28, das 9 às 9h30. No Polo Educacional do Duraznal, das 11 ao meio-dia. No Piquete Parové, da 1h30 às 2 horas da tarde. E no Polo Educacional do Jacaquá, das 3 da tarde até as 13h30. A terceira equipe vai estar no Polo Educacional do Rincão do São Miguel, das 8 às 8h30. No assentamento Unidos pela Terra, na sede, das 9h30 às 10 horas. E no assentamento Novo Alegrete, na sede, das 10h30 às 11 horas. A quarta equipe vai estar no Polo Educacional do Caverá, das 8 às 9 horas da manhã, no Polo Educacional dos Pinheiros, das 9h30 às 10 horas, e no Vasco Alves, das 11 às 11h30. 12 horas 51 minutos, 12 segundos, temperatura de 28 graus na Praça Oswaldo Aranha. Caso suspeito de coronavírus de idoso que faleceu na semana que passou foi descartada. No entanto, um novo caso está sob suspeita e paciente está internado na Santa Casa. A informação é da doutora Marilene Campanholo. Mais um caso descartado em Alegrete. Graças a Deus, né? Pelo menos de paciente grave. Porque os pacientes assintomáticos, os pacientes com quadros virais mais leves, a gente não tem como afirmar que não esteja o vírus circulando na nossa cidade, né? Nesse momento, a preocupação é que a gente não tem casos de pacientes com agravamento e evolução para a insuficiência respiratória, que é o quadro mais grave dessa doença do Covid-19. Sim, tem mais um paciente suspeito que foi coletado o exame e agora ficamos no aguardo dos exames. Na verdade, assim, todos os dias vão surgir casos suspeitos, né? Porque diante da manifestação respiratória com febre, tosse e sintomas de gripe, sempre vai entrar no diagnóstico diferencial do Covid-19. Então, qualquer paciente que chegue um pouquinho mais agravado esses sintomas é suspeito e a gente vai acabar reservando testes para aqueles pacientes que são realmente graves, porque senão daqui a um pouco vai ficar inviável fazer teste em todos os pacientes. A gente está esperando, nós vamos receber um número de testes rápido, mas que também depende da evolução da doença para se ter um diagnóstico mais preciso. E com isso a gente espera conseguir ter mais diagnósticos e saber realmente qual é a nossa situação epidemiológica hoje em Alegrete em relação ao coronavírus. Esse paciente é do grupo de risco, doutora Marilene? Sim, esse paciente é um senhor idoso, né, que tem comorbidade também, mas que está estável. 12 horas 53 minutos, 40 segundos, conforme disse a doutora Marilene Campanholo, os especialistas apontam que esta semana será o pico do vírus, onde os cuidados devem ser redobrados pela população. Na verdade, assim, os infectologistas estão fazendo uma análise, né, em relação ao que vem ocorrendo no país, em relação ao que ocorre em São Paulo, e eles sempre colocam que a gente estaria uma semana atrás de São Paulo em termos de pico do vírus, né? Então, Porto Alegre realmente já houve um acréscimo no número de pacientes. A gente está vendo, assim, Santa Maria também tem casos confirmados e tem um grande número de pacientes com teste positivo. E Bagé, que é uma cidade porte Alegrete também, que já tem 15 casos, né? Então, essa é a expectativa que as pessoas estão fazendo em relação ao que está ocorrendo em São Paulo. Por isso que a gente solicitou muita cautela e se
orientou na formação desse comitê, quando as pessoas insistem que, de repente, dá para abrir o comércio, dá para sair para a rua, né? Porque eu acho que o Ministério da Saúde tem sido ainda bastante enfático em mostrar que a melhor prevenção ainda é o isolamento social. Isso a gente vê que, mesmo mundialmente, já está começando a fazer diferença os países que mantiveram o isolamento social. Então, eu acho que, em relação a isso, é que os infectologistas estão um pouco cautelosos com essa semana, que seria 2 semanas, e que daria o pico da doença. A presidente da Sociedade de Medicina de Alegrete lamentou que a comunidade não está entendendo a gravidade da evolução da doença e continua agindo como se nada estivesse acontecendo. Na verdade, assim, a gente que está nessa luta, nesse trabalho, realmente não consegue entender qual a parte que as pessoas não se conscientizam e não entendem de quão grave pode ser a evolução, né? Porque todo mundo sabe que o vírus é altamente infectante e esse é um dos problemas maiores. Se ele é altamente infectante, mais pessoas vão ficar doentes, mais pessoas vão ficar graves. Diferente do H1N1, que ele é mais grave e menos infectante. Então, as pessoas que pegam ficam muito doentes, mas as que pegam não são na mesma proporção que esse vírus que a gente está vendo, né? Esse vírus, ele tem uma transmissão muito alta e, consequentemente, por isso é que os números aumentam muito, e aí, aumentando muito os contactantes, as pessoas que fazem assintomático ou com sintomas leves, vai aumentar também aqueles que vão ter uma evolução desfavorável. E eu não sei se as pessoas não conseguem visualizar isso que a gente está informando. De repente, a gente pode aceitar sugestões de como explicar melhor para a população, porque tem se colocado de todas as formas, tem se colocado em números, tem se colocado em sintomas, tem se colocado em situação hospitalar, e mesmo assim a gente ainda anda pela rua e vê pessoas que estão fazendo as suas atividades normal, e principalmente, assim, uma coisa que nos preocupa muito, os idosos, né, que é uma faixa de risco, mas não deixando de salientar que uma das preocupações dos infectologistas, que a gente tem bastante contato em Porto Alegre, é que existe uma atipia nesses pacientes que estão ficando doentes, porque tem pacientes jovens de 30, 40 anos, alguns com comorbidade junto, mas também pode que o vírus esteja fazendo uma apresentação diferente aqui. Então, é um momento de conscientização, né? E a gente, enquanto equipe de saúde, enquanto está organizando para a gente ter melhores condições de atendimento, a gente tem que pedir e contar com a colaboração da comunidade. Estamos cientes que é difícil, que existe uma perda, existe um prejuízo, mas nós, equipe de saúde, estamos acostumados a trabalhar e a lutar pelo que tem de mais precioso, que é a vida. Então, é em cima disso que a gente segue pedindo para as pessoas que acompanhem conforme a determinação que vai ser dada pelo prefeito, acompanhem os comitês que está sendo organizado para se discutir isso, mas nesse momento ainda o isolamento social é a melhor ajuda que eles podem nos dar. 12h58 com 50 segundos, a doutora Marilene Campagnolo afirmou que o trabalho preventivo vem sendo realizado com maior intensidade, pois caso ocorra um aumento de casos, a saúde não terá capacidade de atender. Que a comunidade científica está tentando fazer, com que não ocorra um boom, assim, um pico de doentes, que vai sobrecarregar o sistema de saúde, e aí a gente não vai ter como atender a todo mundo, né? Por melhor das intenções que tu tenha, por mais preparado que tu esteja, os pacientes graves têm uma limitação de equipes, de equipamentos, né? E também já gostaria de chamar a atenção que os pacientes que têm indicação de fazer a vacina da gripe, que vai chegar mais vacina hoje, a Juliana estava informando, e que vão para o interior do município fazer vacinas, que não deixem de fazer a sua vacina, porque é extremamente importante
não ter outra doença que pode atrapalhar e vir a fazer diagnóstico diferencial com o Covid. A vacina não previne contra coronavírus, mas a vacina previne outros vírus, entre ele o H1N1, que causa uma doença grave e que pode vir a ocupar um leito num hospital